Bom dia, igreja abençoada, igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A igreja amada, a igreja que foi lavada, remida, justificada, em breve seremos glorificados. A igreja que se reúne para cultuar o Rei da Glória, o Deus do sobrenatural, o Senhor dos senhores, o noivo está presente entre nós. Este noivo poderoso, glória a Deus, Ele que nos amou com amor eterno, Ele que nos justificou, Ele foi lá e nos resgatou do mundo das trevas, do reino das trevas, do terror das trevas. E olha, Ele nos fez assentar juntamente com Ele em regiões celestiais. Você compreende qual é a sua identidade? Que você não é qualquer pessoa, que você é filho de Deus amado, justificado, escolhido por Ele para reinar e governar em vida. Tu tens autoridade e poder dado por Ele, por Ele. Então, a Ele toda glória, todo louvor, toda majestade, todo império, toda adoração, tudo pertence a Ele, ao nosso Deus, que nos ama e cuida de nós, até quando estamos dormindo. Pois a palavra dele diz que não dormita o guarda de Israel, que ele sela as instruções dele nos nossos pensamentos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, muito bem-vindos à casa do Pai, da casa do Pai há a fartura de mantimentos, a mesa está posta e agora nós vamos nos alimentar da tua santa palavra. Amém? O tema do nosso culto hoje é o valor das orações dos santos. Apocalipse 8, do 3 ao 5, diz assim: aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. E a ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos nesta manhã, Paizinho amado, na certeza absoluta que o Senhor está no nosso meio. Pedimos, ó Deus, que tu abra os olhos dos nossos corações para que possamos ver o sobrenatural e entender o que o Senhor diz à igreja. Fala conosco, Senhor. Estamos atentos à tua voz. Em o nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém e amém. Graças a Deus. É consolador entender o grande valor que tem as orações dos santos. Quando você ora, a sua oração não fica na terra. Há um anjo que tem um incensário na mão e que recolhe essas orações. E diante do trono ele coloca. Então essas orações, elas sobem aos céus. Olha o que o 4 fala. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então tua oração, ela sobe. Terá o tempo do Pai. Orar não é apenas um exercício
meditativo. As orações sobem à presença de Deus. Quando oramos, unimos-nos a Ele no seu governo moral no mundo. Então, quando você ora, a sua oração se une ao Deus Todo-Poderoso. Não pense que eu estou cansado de orar, tenho preguiça de orar. Então, nós vamos trabalhar isso na igreja. Que a partir de agora em diante, você terá a sua oração modificada. Senhor, dai-me um espírito de oração, de intercessor. Senhor, me dê um espírito de bravura, de coragem, de entendimento, de intrepidez, de ousadia, para romper com toda essa preguiça. É uma preguiça espiritual que você não consegue colocar o joelhinho no chão para orar. Não tem condição de colocar o joelho de ora deitado, ora sentado, ora andando, ora tomando banho, ora almoçando, mas orem. Porque quando nós oramos, há uma conexão com o Pai. Você junta a sua oração com Ele no governo dele. Nós temos que entender e deixar de ser crianças, porque nós não podemos ficar toda a vida sendo criança. Nós temos que entender que quando nós abrimos a boca, ele já ouviu. Aliás, a palavra diz que a palavra nem chegou à nossa boca e ele já sabe. Então isso é muito importante, uma vida de oração é algo muito sério. E nós, os representantes de Cristo na Terra, não podemos viver sem orar. Porque a nossa oração conecta com o Pai, no governo dele. Nós temos um selo de propriedade exclusiva de Deus. Assim como o juízo de Deus veio ao Egito como resposta ao clamor de Israel. Israel clamava a Deus. Olha, Êxodo 3, de 7 a 8, diz assim: disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por este motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Deus ouviu o clamor de Israel. Quando você ora, Deus está ouvindo o teu clamor. Ele é Deus. Ele te gerou pela palavra do seu poder. Nós fomos gerados pela palavra do poder de Deus. E não podemos negligenciar isso. Assim também, em resposta ao nosso clamor, em resposta ao clamor dos santos, você é um santo de Deus, Deus envia os seus juízos aos ímpios. Sabia disso? Que quando te perseguem, você ora, não acontece nada. Quem disse? Daniel orou 21 dias. E a resposta para ele já tinha saído no primeiro dia da oração dele. Houve uma batalha nos céus. Houve uma batalha no universo quando a resposta da sua oração saiu. Mas ele insistiu. E quanto mais ele orava, mais dava força para o anjo que estava lutando a favor dele. Para a oração chegar até a vida dele. Por isso é a insistência daquele que ora. Continua orando, continua orando, continua orando. Agora tá bom, agora tá do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Deus eu abençoo. Vigia.
Porque nesses desvios, nesse sono da indolência, colocam armadilha. Continue orando. Continue orando. Vocês podem até pensar, não era exatamente isso que eu hoje vim ouvir. Não. Você veio ouvir o que Deus quer que você ouça. Meu coração queria ouvir outra coisa, eu vim em busca de outra coisa. Você está ouvindo o que Deus preparou para você ouvir. Então, quando você ora, quando você clama, Senhor, liberta-me. Senhor, olha o que estão fazendo comigo. Olha como estão levantando, ó Deus, levantando questões que não são verdadeiras. Olha o que estão me colocando na justiça. Senhor, olha, isso é injustiça. Mas Ele envia o seu juízo aos ímpios por nossa causa. Apocalipse 6, de 9 a 10, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam em grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Apocalipse 8, de 3 ao 5. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante de Deus. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então, o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e aconteceram trovões, vozes, relâmpago e um trovão. Deus envia a resposta para a sua oração. Então não tenham medo, você é de Deus. E outra coisa, se você anda na palavra, não tem do que temer. Amém? Amém? Então as orações, elas provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. Está aqui no 5, ó. Então o anjo tomou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. Juntamente com resposta às nossas orações, vem o juízo sobre a nação inimiga, o povo da linhagem de Caim. Então vem o juízo de Deus junto. O mesmo incensário que leva as orações é o que derrama o juízo e traz calamidade sobre a terra. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar, o mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar, causa destruição sobre a terra. As orações dos santos, elas desatam a vingança de Deus sobre os ímpios. O que nós temos visto aí na televisão? O que nós temos visto na internet? São enchentes, são fogo, terremoto, não é? É isso. Está próximo. Ele só está avisando que está próximo. Os juízos divinos, eles sobrevêm como um responso no brado da sua igreja sofredora. O que quer dizer um responso? Ele é um representante de assessoria, de assistência para a nossa vida. Ele nos dá uma assistência rápida, mas nossos olhos não veem. Mas ele envia. Então nós estamos sob um cuidado. Sabe quando você compra, mal comparando, um ar-condicionado para sua casa? Deu defeito. Você vai ligar para onde? Para assistência. Assistência.
técnica, não é? Eles vão lá. Então, quando nós ligamos com Deus, bradamos pelo juízo dele, pela resposta dele, ele, sem demora, sobrevém sobre nós um responso, um representante da assistência de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que entender isso, amados. Nós nunca estamos sós, nunca. Ele sempre tem nos guardado. E é essa segurança que nós temos que ter. Mas chegou na minha casa uma carta da justiça, chegou na minha casa e eu tenho que comparecer, mas eu não fiz nada. Mas quem está lá, na verdade, é o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, o advogado dos advogados, a testemunha fiel. Então nós não temos que temer mal algum, porque ele está conosco. Os trovões, as vozes, relâmpagos, terremoto, são sinais da advertência do julgamento de Deus que se aproxima. Se isso são sinais, como nós vimos acontecer no sul, se são sinais, se são apenas sinais, como será o julgamento de Deus? Se são sinais, terremotos que não param, guerras em todos os instantes. Então, amados do Senhor, pensem comigo, se isso são apenas sinais, nós devemos temer, devemos tremer, ficar em posição, porque a nossa vida espiritual, ela não é um parque de diversões, não é um spa, não é. A nossa vida espiritual é posição permanente. Nós não podemos nos distrair. Então o julgamento de Deus se aproxima e cada vez mais é mais evidente isso. O mundo que perseguiu e oprimiu a igreja agora está sendo alvo do juízo divino. Em resposta a quê? Às orações dos santos. Quem é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. Quem é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. Quem toca na igreja, amados, quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. Já tocaram na igreja aqui. Tocou aonde? Na menina dos olhos de Deus. Porque é Deus quem abre portas, é Deus quem fecha portas. E não adianta dar uma de Deus querendo fazer o que é Ele quem comanda, é Ele quem governa, é Ele quem faz. Quem é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. O julgamento de Deus cairá sobre o mundo em resposta às orações dos santos. Lucas 18, 7 até o 8. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? Olhe, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Queridos, mantenhamos nossa vida com Jesus de oração, de intercessão, de consagração. Não leve uma vida de qualquer maneira, pois o juízo de Deus está preste. Nós temos que temer e tremer diante disso. Nós somos atalaias de Deus. Você pode pregar isso por onde você for. Conserto. Está na hora da igreja se posicionar. Está na hora da igreja
colocar a mão no arado, orar, interceder, clamar, bradar. Preguem, insta, porque o Senhor está próximo. A sua oração tem um poder, mas um poder que é colocar o joelho no chão e ter a certeza que subiu. Você não precisa fazer grandes barulho. Você não precisa sapatear, você não precisa gritar, você não precisa falar em línguas, você não precisa nada disso. Você precisa falar com o Pai. É esse o posicionamento que nós temos que ter. As nossas orações provam que o altar e o trono estão muito próximos. Nós estamos muito próximos do altar de Deus, do trono de Deus. A oração que sobe do altar chega ao trono. Orar é algo extremamente sério. Extremamente sério, irmãos. Cada domingo aqui nós temos uma palavra. Mas nós temos dado muita importância sobre esse assunto de oração. É por isso que toda quarta-feira nós estamos reunidos às 9 horas da manhã, bradando, orando, colocando família, questões. Nós estamos aqui, assim, olha, balançando, sabe, o reino, balançando o mundo espiritual, entrando na presença de Deus, proclamando as suas maravilhas, intercedendo pela sua família, pela sua casa, intercedendo pelo teu emprego, pelo teu sustento, intercedendo por você próprio. Olhe para você e diga: Senhor, olhe para mim, vê se há em mim algum caminho mau, para que eu possa te servir com integridade de coração, que eu não seja egoísta, que eu não seja libertino, fale demais. Nós temos que colocar diante de Deus todos os nossos defeitos. Antes de olhar para a casa do teu irmão, olhe para você primeiro. Olhe para você primeiro. Porque ele diz na palavra dele, antes de tirar a trave do olho do teu irmão, tira do teu primeiro. Então, se a palavra diz isso, nós temos que agir dessa forma. E aí, há o grande prêmio do Senhor nas nossas vidas. Nós vamos crescendo de glória em glória, até ser dia perfeito. E o Senhor virá nos buscar. Mas ele ainda diz que daquele grande dia, ele nos livrará. Mas para isso, nós precisamos nos mover, ter vida com Deus. Olha esse povo que chegou aqui agora, ele vem de grande tribulação. Então ele ainda fala: eu lembrarei de ti, porque eu te livrarei daquele grande dia. O grande dia da prestação de contas. Na verdade, eu não quero estar nesse dia. Eu acho que nem você. Porque se nós estamos vendo os sinais, enchentes, terremoto, alguma coisa incendiou não sei aonde, e morreram tantos, aviões que caem, acidentes terrestres. Nossa, irmãos, o mundo está um caos. E não é hora mais da gente ficar dormindo o sono da indolência. É hora de acordar e começar a cultivar a nossa vida com Deus, e isso em oração. Orar é algo extremamente sério. Quando oramos, estamos nos unindo ao que está sentado no trono. Você acha que não? Você pode não ver, por causa do defeito da nossa visão, sabe, oftálmica, que a gente não consegue enxergar o sobrenatural. Altar e trono trabalham juntos. Cooperamos com Deus à medida que oramos.
e não podemos afastar o altar do trono. A oração dos santos são de todos os santos e não apenas dos mártires. Apocalipse 8:3 diz assim: aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Amados, olha, a palavra de Deus diz que aquele que tem asas leva notícias para Deus. Tudo que falamos, tudo que falamos, seja em oração, fora da oração, sobe diante do trono da graça de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem asas leva notícia ao Criador. Então, se você teme a Deus, tem o seu coração totalmente convertido, saiba que as suas palavras são vida e são morte também. Então, nós devemos o quê? Começar a trabalhar o que falamos e o que pensamos. E isso é uma forte evidência de que Apocalipse está se preocupando com o destino de toda a igreja na terra em todas as épocas. É de lá de trás que o ensino é o mesmo. Não mudou nada. Os julgamentos de Deus atingem a terra em resposta às orações dos santos. Irmãos, considere o poderio do Senhor, que é a sua glória e amparo sobre a tua vida. Ele é o Senhor da guerra. E Jesus é o nome dele. Todas as forças do céu estão à nossa disposição. Legiões aguardam a porta de Deus. Querubins, serafins, sentinelas e santos, principados e poderes, todos estão atentos à vontade do Pai. Todos eles estão de sentinela à porta do Todo-Poderoso. Amém? Os nossos olhos, se os nossos olhos não estivessem cegos pela oftalmia da carne, veríamos cavalos de fogo, carruagem de fogo, circundando o amado do Senhor. Se nós não tivéssemos isso nos olhos, pudéssemos ver, né, além do natural. Vocês estão lembrados daquela passagem na Bíblia que o profeta falou assim: Senhor, que falaram assim: Senhor, são muitos que são contra nós. E o profeta, eu acho que era Elias, falou assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele enxergue ao redor que mais são os que estão conosco do que os que estão contra. E quando abriu a visão espiritual, acho que é de Geazim, se eu não me engano, ele viu cavalos de fogo ao redor de todo o céu, prontos para a batalha, para vencer a batalha do povo de Israel. Não é diferente conosco hoje. O grande fato é que hoje a nossa visão anda muito limitada. Nós olhamos muito para o que está acontecendo. Nós não oramos de maneira do que está acontecendo lá em cima. Porque é lá em cima que tudo começa. Aqui embaixo quer dizer nada. Aqui embaixo entram contra você na justiça. Aqui embaixo tentam destruir a tua vida. Aqui embaixo falam mal de você. Nossa, o tempo todo.
Aqui embaixo são famílias se levantando contra a família, amigos que dizem que são amigos, não são amigos coisa nenhuma. Sabe? Aqui na terra, aqui se levanta tudo contra a tua vida. Todos os poderes do inferno podem se levantar contra a tua vida. Mas basta uma oração sua para que cavalos de fogo, anjos poderosos, com espadas desembainhadas, prontinhos no céu para defender a tua causa. A tua oração tem poder. Há um poder, há um valor. A sua oração são joias preciosas diante do altar de Deus, diante do trono de Deus. Ali, é a sua oração, joias preciosas diante do altar. E que Deus não sonega a oração de ninguém. Estejam atentos à vontade do Criador, assim como estão atentos serafins, legiões, querubins, estão todos à porta do Pai, esperando a ordem dele para agir. Nós somos um povo da fé. O que o Senhor falou? Que bem-aventurado seriam aqueles que não viram, mas creram. Nós não estamos vendo, mas nós temos que crer. Essa é a bem-aventurança. Os nossos olhos, se eles não estivessem cegos por causa dessa visão espiritual limitada, porque alguém um dia levantou pregando um falso evangelho de prosperidade que levou o homem até o coração só ligado no que é terreno e que afastou o espiritual, o que é puro, o que é reto, o que é de boa fama dos nossos corações. E o que foi plantado no coração da igreja contemporânea? Você tem que ter, porque se você não tiver, você não é abençoado. E isso já passou das medidas, né? Porque o nosso Deus está voltando. Então, ore para que você ande segundo a vontade dele e não segundo a tua vontade. Ore, peça justiça aos teus problemas, mas, no entanto, ore para ser mudado à imagem e à semelhança do Deus vivo, para que ele olhe para você e diga: veja ali, meu servo bom e fiel. Entendem isso, compreendam isso na tua vida, que vida com Deus não é de qualquer maneira. Os poderes da natureza estão todos sujeitos ao controle absoluto do Criador. Se ele fala ventos tempestuosos e temporais, relâmpagos, chuva, tudo isso está sob o comando dele. Neve, granizo, o tenro orvalho, o nascer do sol, todos vêm e não conforme, eles vêm e vão conforme o decreto do Senhor. Olha que Deus poderoso, ilimitado em seu poder, nós temos. Um Deus que olha para você e diz: eu faço você nascer de novo. Eu chamo a existência a vida no teu corpo. Eu chamo a existência uma vida saudável matrimonial, uma vida saudável com seus filhos. Eu chamo a existência uma vida promissora. Eu chamo a existência que não te falte nada, que haja ausência de necessidade e que você tenha para pagar suas contas, para você se alimentar e para você vestir. Porque essa ganância que colocaram na igreja, esse foi um alvo satânico, sabe, que contaminou toda a igreja do Senhor. Mas ainda assim,
existe o remanescente da igreja. Existe o remanescente para bradar em alta voz, para que o povo se arrependa e volte ao primeiro amor. Para que eles voltem a exercer uma vida de santidade, de temor diante de Deus. Porque perto está o nosso Senhor. Quando o Senhor avança para a guerra, nós temos ouvido o quê? Sinais de guerra, não é? Guerra. Então, quando ele avança para a guerra, a fome devasta a terra. A peste atinge as nações. Furacões varrem o mar. Tornados sacodem as montanhas e terremotos fazem o mundo sólido estremecer. Ele é Deus. Está tudo na mão dele. Por que que Deus faz isso? Deus está anunciando o retorno dele e o seu julgamento. Através dessas coisas. Ah, meu Deus, aquele povo. Olha, amados. Temam, porque foi ele que fez tudo isso. É muito grande o exército de Deus. Muitíssimo grande é o seu arraial. Todo o arraial de Deus está à nossa disposição. Então você clame, leia a palavra, submeta-se, consagre-se. E no momento que você clamar, há um arraial poderoso de Deus para trabalhar em nosso favor. Não dê glória a homem algum, é a Deus somente, mas a ninguém. Quando nós oramos, temos que ter certeza, tenha certeza, porque não adianta você sair daqui nas quarta-feira, depois da oração, foi tremendo, no meado da semana, lá vai chegando no final de semana, as coisas não começam a acontecer da forma que você gostaria. E aí começa a entrar o quê? O desânimo. Mas eu orei, eu acho que não adianta. Eu já ouvi um irmão falar para mim assim, pois é, pastora, mas nós oramos, e aí? Parece que a oração não deu resultado nenhum. Eu, o quê? Sabe? Como que eu vou chamar isso? É uma pessoa que não sabe ler nem escrever, ele é o quê? Não, que não sabe ler nem escrever, ele não, analfabeto. Então, esse rapaz era extremamente analfabeto na fé. Porque para falar um absurdo desse, é sinal que ele era muito analfabeto. Porque para falar que a oração não produziu efeito, não prestou de nada, o quê? Falam bobagem, né? Vai fazer o quê? Vai ficar aguardando, volta para o final da fila. Sabe? Há um grande exército, há um arraial poderoso ao nosso favor. Lembre-se disso, porque quando nós oramos, temos que ter a certeza, ficar em paz com o nosso poderoso Rei, e ainda mais, tenha a certeza de que você está alistado em seu estandarte. Você não é abandonado, ele não te deixa à deriva. Orou, aguarde. Insista. Vá lá, insista. Ore. Ele está com os ouvidos atentos, os olhos abertos a toda oração que se fizer neste lugar. A palavra dele diz isso. Eu estou atento. Meus olhos estão abertos. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida. Jesus, Emanuel, Deus conosco, está pronto para receber nossas orações. Então, seja um soldado da cruz,
tenha coragem. O inimigo é impotente comparado ao nosso Deus, cujo arraial é muitíssimo grande. Tenham certeza disso. Ore, espere a recompensa. Os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro desfrutarão da bem-aventurança eterna. Nossas orações são joias valiosas. Nós vamos unir nossas orações a Ele e ao seu governo. Irmãos, compreendam isso. As nossas orações se unem ao governo eterno, indestrutível de Deus. A oração tem poder. Tenhamos paz, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E para terminar, Salmo 91, 1 e 2. Ouçam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando você ora, você está fazendo o quê? Se escondendo aonde? À sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansa ou não descansa? Então você ora, você está debaixo, sob a proteção da ação gloriosa e poderosa, majestosa do poderoso Deus, da autoridade plena do governante de todas as nações. Então, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que direi do Senhor? Ele é o meu Deus. Que direi do Senhor? Ele é o meu Deus. Então confie. Faça dele a sua fortaleza, o seu escudo, o seu baluarte, porque você já venceu. No nome de Jesus. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Deixa eu falar algo para os irmãos. Nós já vamos terminar o nosso culto, mas eu quero apresentar para vocês a irmã Cleide, que veio nos visitar. Ela é da Congregacional e ela veio participar do nosso culto agora pela manhã. Não é? Seja muito bem-vinda, querida. Você é uma bênção. Você é a menina dos olhos do Pai. Deus tem algo grandioso na tua vida. Deus vai fazer algo tremendo. Aquilo que você veio buscar, você recebeu nesta manhã. Amém? Seja muito bem-vinda. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos. Oremos ao Pai. Senhor, ouvimos a tua voz, a tua palavra, entrou nos nossos corações. Pai, entendemos o valor das nossas orações. Senhor, nós entendemos que o Senhor não está surdo para ouvir nossas orações. Entendemos que o Senhor está no nosso meio e que trabalhou essa semente e que germinará e dará frutos grandiosos na vida de cada um de nós. E que esta semana, Pai, seja uma semana abençoada, uma semana de alegria, uma semana de certeza inabalável diante do teu altar, diante do trono da tua glória, porque tu vives e reina para todo sempre. O Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos traz paz e segurança.
e nós aprendemos que nós falamos com o nosso Deus e o Senhor nos envia socorro e nos guarda debaixo das tuas asas, no nome santo de Jesus, para a glória do teu nome, Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que ora e aguarda a resposta do Altíssimo, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.